Fala pessoal, sou Vitor Pereira de Oliveira. Vamos dar continuidade aqui então à explicação, né, desta matéria tão importante em nossas vidas, que é a tão famosa genética. Já falamos de diversos aspectos desta disciplina e agora então vamos falar um pouco da importância e aplicação da genética. Para darmos introdução, vamos falar como que a genética ela influencia em nossas vidas? Quais os fatores determinantes que a genética ela influi na vida do ser humano e também de todos aqueles que estão ao seu redor? Bem, a genética ela está em constante evolução. Por quê? A genética, desde o começo dos seus estudos, lá dos tempos do Mendel, que começou a desenvolver os seus estudos, que ele nem sabia que aquilo iria se tornar genética, né? Então, por curiosidade, ele decidiu estudar ali as ervilhas e assim então se deu início aos estudos da genética, né? Então, ela está em constante evolução. A genética de 10 anos atrás não é a mesma de hoje, ou seja, vários estudos foram feitos, novas pesquisas foram surgindo, muitas coisas foram evoluindo, ou seja, o estudo cada vez mais foi avançando. Mas para que em si serve a genética? Aqui eu coloquei um conceito básico: compreender o processo de hereditariedade, ou seja, a passagem de genes, DNA e RNA de um ser humano ao outro, possibilitou então a compreensão da evolução humana. Ou seja, através da genética, a gente pôde compreender como as características nossas do ser humano e até mesmo dos animais, elas são transmitidas ao longo do tempo, desde a sua cor de pele, do olho, a sua aparência em si, ela está totalmente ligada aos genes, DNA e RNA. Então, o estudo da genética possibilitou então ao ser humano compreender essas características presentes em cada um. Então, isso foi de importância muito grande, né? Que então a gente pôde conhecer como que se dá a transferência de características. Uma população é de um jeito, outra população já é totalmente diferente. Isso está totalmente ligado às nossas características genéticas. Então, a genética ela tem um alto impacto em nossas vidas. Ela influi tanto no meio que a gente vive, no caso, o meio ambiente, e em nós mesmos, na saúde, a agricultura, o alimento que a gente come, e até mesmo em casos de jurídicos, casos de criminais, né? Então a genética ela também ajuda nesses casos que eu vou explicar mais para frente. A aplicação da genética no meio ambiente. Vocês já devem ter pesquisado nos últimos anos, desde a Revolução Industrial, a poluição no mundo ela aumentou drasticamente. Então, os danos que o ser humano causou ao meio ambiente foi muito grande. A genética ela veio com uma solução, né? Os avanços na genética permitiram o desenvolvimento de micro-organismos que auxiliam na degradação de matéria poluente. Esse processo é denominado biorremediação, ou seja, essa é uma área mais denominada de biotecnologia, né? Engenharia genética, que eles desenvolvem meios de tecnologias que permitem a degradação de matéria poluente, ou seja, eles vão desenvolver um tipo de bactéria que consegue degradar a matéria do petróleo. Ou seja, tem uma região ali no mar que está com derramamento de petróleo. Então eles vão
escolher o local e ali vai haver a introdução desses micro-organismos que irão fazer a degradação deste poluente. Mas é claro que isso não é tão simples assim, porque gera um alto custo e nem todo governo ele tem um olhar muito voltado para o meio ambiente. Então seria tão simples, né, a gente pegar micro-organismos, colocar no lugar poluído e pronto, acabou. Mas não é assim também. E tem uma série de fatores, o tipo de micro-organismos, a quantidade de matéria poluente. Tem alto, se for muita quantidade, às vezes não é possível fazer. Então, essa é a biorremediação. A genética também se aplica na prevenção de extinções. O Brasil, que tem altas taxas de animais em extinção, faz uso também dessas técnicas para evitar a extinção de animais próprios, né? Animais endêmicos que só existem aqui, ou seja, muitos já foram extintos, mas os que a gente tem pode preservar, né? Então, com o conhecimento do código genético dos seres, pode-se acompanhar as etapas de extinção, gerar novas espécies através do cruzamento entre organismos diferentes. Aqui eu coloquei uma foto no caso da onça-pintada, que corre um sério risco de entrar em extinção. Ou seja, se fizer o conhecimento do código genético deste animal, é possível fazer a reprodução dele e então evitar que este animal ele entre em extinção. Isso seria muito importante, mas aí também é aquela coisa, né? Vai de governo para governo. Aplicação da genética. Creio que essa é a área que mais se aplica à genética, que é a questão da saúde humana, né? A gente vive, no caso, essa pandemia, que muito se utiliza da genética para desenvolvimento de vacinas, no caso, né? Então, as tecnologias capazes de criar antibióticos ou suprir a falta de moléculas importantes para o pleno funcionamento do corpo humano. Então, a aplicação da genética ajuda a produzir fármacos. Também é conhecida como farmacogenética, desenvolvimento de remédios, né, ou drogas para o corpo humano, né? E isso se iniciou lá em 1978, quando se desenvolveu bactérias projetadas para produzir a insulina. A insulina, para quem não sabe, ela é um hormônio que ajuda na quebra do açúcar do sangue. Ou seja, a pessoa que tem um defeito genético, ou seja, a pessoa que tem um gene defeituoso que não produz a insulina, ela precisa ingerir essa insulina. E então eles desenvolveram bactérias que conseguem produzir insulina. E isso foi muito importante, porque essas pessoas que sofriam dessa mutação gênica agora poderiam ter uma vida normal, né? Então, isso para vocês verem como que a genética foi importante e se iniciou lá em 1978. E aqui estão outros exemplos de ajuda que a genética trouxe para a saúde. No caso, a terapia celular com o uso de moléculas, transplantes de órgãos de animais geneticamente alterados, ou seja, tem técnicas que eles colocam que é possível fazer a transfusão de um órgão de um animal para o ser humano. Isso vocês podem pesquisar, isso já existe e é bem comum usar essa técnica. Uso de células troncos para o combate de doenças degenerativas, criação de vacinas, hormônios e anticorpos em laboratório, que é o caso da Coronavac, da Pfizer e de tantas outras vacinas que foram desenvolvidas
para o combate do coronavírus. Então, tudo isso teve influência da genética da biotecnologia. A aplicação da genética também na agricultura, isso aqui é bem comum. Desde que foi introduzida, várias regiões do mundo começaram a utilizar essas técnicas genéticas na agricultura. Ou seja, eles vão produzir sementes e plantas transgênicas que demandam poucas quantidades de agrotóxicos. Isso vai beneficiar o meio ambiente e vão para se desenvolverem. São mais fortes, resistentes e principalmente mais nutritivas. Ou seja, eles desenvolvem uma super planta, uma super vegetal no caso. Isso beneficia, mas também pode ser prejudicial. Existe todo um código de ética que é feito, é seguido para a aplicação dessas técnicas. Não é de qualquer jeito que se pode fazer isso, porque ao mesmo tempo que é benéfico, pode também prejudicar a saúde humana. E aqui, por último, a gente vai entrar em mais uma aplicação da genética, que é a investigação criminal. Lá em 1984 foram apresentadas as primeiras impressões digitais genéticas. E ali então se descobriu que cada ser humano possui uma impressão digital diferente. Então, dali pôde-se identificar as pessoas mais facilmente, né? Mais precisamente a identificação de criminosos, de pessoas que cometeram algum delito. Então a genética ela foi primordial para isso. Também tem o teste de paternidade, que também é possível graças à genética. E, como eu falei, a identificação de criminosos. Vocês devem já ter assistido muitas séries que têm essa narrativa, né, de identificação de DNA, de identificação de impressões digitais. Tudo isso é possível graças à genética. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Sugiro a vocês que pesquisem mais por outros meios e se dediquem à matéria, que ela é muito importante e é uma matéria boa de se aprender, não é aquela matéria cansativa. É isso. Só quero agradecer a todos que assistiram a nossa aula e bons estudos a todos.